Você é um líder ou um chefe? Ou simplesmente conhece alguém com as características de alguns desses personagens? Se sua resposta é sim, esse vídeo é para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny e você está na LETIC, Liderança. Esse é um tema que atrai a atenção de muita gente, ainda mais no momento em que a figura do coach está tão em alta. As modas vêm e vão, e na administração não poderia ser diferente, não é mesmo? Muitas pessoas desejam ser grandes líderes, mas na verdade não passam de chefes insuportáveis. Extremamente centralizadoras e com um gênio difícil de lidar, a convivência com pessoas desse tipo acaba se tornando uma experiência nada prazerosa e muito pouco produtiva. Tudo deve ser do jeito delas, no tempo delas, e não há espaço para opiniões contrárias ou sugestões. Se você já passou por isso em algum momento de sua vida ou conhece alguém com essas características, comente aqui embaixo, mas não diga o nome da pessoa, ok? Vivemos buscando ser melhores a cada dia que passa, e nos tornarmos líderes de sucesso de uma grande organização é o sonho de todo colaborador do ramo administrativo que tem amor pela profissão. Mas não precisamos ocupar um posto hierárquico superior para termos este status perante os demais. Podemos ser líderes em qualquer momento de nossa vida, nas mais diversas relações. Essa liderança não diz respeito à imposição de vontade sobre os demais, mas à capacidade de influência pelo exemplo. Quando motivamos alguém, encorajamos essa pessoa que de alguma forma passará a nos enxergar com certa admiração. Esse é o principal tipo de liderança, a mais genuína delas. Vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de líderes? Já falamos do chefe, que é aquele tipo de líder autoritário, visto também como autocrático por parte da literatura. Em contraposição a este personagem odiado por praticamente 100% dos funcionários, temos o líder carismático. Essa figura conquista a todos pela simpatia e transforma o ambiente de trabalho num lugar leve e descontraído. As pessoas realizam suas tarefas sem peso, sem medo, e acabam se apaixonando pelo que fazem e pelo líder que lhes transmite coisas boas. Temos também o líder que motiva. Ele geralmente é pouco técnico e não muito racional, mas gosta de motivar todos ao seu redor. Isso gera engajamento da equipe e faz com que os resultados sejam obtidos pelo esforço coletivo. Já o líder especialista é aquele que chegou até tal posição pela sua grande habilidade técnica e não por sua capacidade de lidar com as pessoas. Consegue auxiliar o grupo nas questões de trabalho que envolvem os conhecimentos profissionais que ele possui em abundância, mas quando o assunto é sua relação com as demais pessoas, nem sempre consegue dialogar numa mesma língua com todos. Pode sofrer por falta de carisma ou proximidade com a equipe, mas tenta compensar pelo ganho técnico que traz a sua função. Existem ainda outros tipos de líderes. Vou falar de mais dois, tudo bem? O liberal e o democrático. O liberal é aquele que dá total espaço para seus colaboradores, permitindo que eles possam se desenvolver, criar e ter ideias inovadoras. Esse tipo de liderança surte bons resultados em equipes já maduras, que trabalham há um bom tempo juntas. Mas, se adotada em equipes jovens e sem aquela ligação capaz de caracterizar um verdadeiro time, pode pecar pela falta de orientação e fazer com que a liderança se perca em meio a um emaranhado de visões que acabam tumultuando e não levando a organização a lugar nenhum. Por fim, o líder democrático não se parece com os demais, mas também não se diferencia por completo de todos. Ele seria como que um líder liberal com disciplina. Ele gosta de ouvir a opinião dos demais antes de tomar decisões, mas não delega esta sua atribuição à equipe. Ele centraliza a responsabilidade, mas amplia o leque de visões antes de decidir alguma coisa. Essa característica faz com que ele gere motivação nos colaboradores, que se sentem ouvidos e importantes para a empresa. Pode ser uma forma mais saudável de liderança aos olhos da grande parte do público. Mas então, qual o tipo de líder ideal? O democrático? Antes de responder a essa pergunta, eu lhe faço outra. Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, esse é o momento. Aproveite para ativar as notificações e dar um joinha se esse conteúdo foi interessante e te ajudou de alguma forma. Lembrando que no site da LETIC você encontra diversos outros conteúdos interessantes e serviços que a empresa oferece.
Entre em www.aletic.com.br e veja o que preparamos para você. Conheça ainda a nossa loja virtual em www.aletic.store. Voltando à pergunta sobre existir um tipo ideal de líder, e se esse líder seria o democrático, eu diria que não. A resposta é: depende. Não existe fórmula mágica na administração. O que funciona para uma organização pode não funcionar para outra. Vemos empresas que funcionam super bem com altos níveis de liberdade entre os funcionários, como é o caso do Google, por exemplo, e outras que jamais conseguiriam funcionar sem uma clara especificação de atribuições, regras e normas de trabalho, como um hospital. Em minha atuação profissional, por exemplo, sempre tive a característica de buscar estar à frente das coisas. Isso é uma coisa minha desde criança. Vou citar um exemplo para ilustrar o que estou dizendo. Quando atuei como gerente administrativo de uma empresa, sempre gostava de sugerir coisas novas ao meu patrão e de ouvir o que os demais colaboradores pensavam. Descia do escritório por várias vezes e ficava em meio aos equipamentos de usinagem, corte, solda, vivenciando a realidade da equipe de produção. Eu mesmo ajudava na limpeza da cozinha e do banheiro, tentando fazer com que os demais percebessem que não existia distinção entre nós e que manter a limpeza do local era tarefa de todos. Nem sempre isso funcionou. Alguns funcionários insistiam em fazer as coisas do modo antigo e não contribuíam para as melhorias que estávamos implantando juntos. Mas foi uma tentativa que gerou bons resultados de uma maneira geral. Nos trabalhos de faculdade também sempre tomei a frente de meus grupos, e com o tempo percebi que meus amigos meio que já esperavam alguma decisão minha a respeito do rumo que iríamos seguir. Apesar disso, sempre deixava opções para escolha e todos se manifestavam a respeito de suas ideias. Após a definição do que seria feito, nós fazíamos a distribuição do que cada um executaria no trabalho e uma data de entrega era definida. Isso é importante para criar disciplina, evitando que se perca a direção, como num processo de liderança totalmente liberal, e também para que tivéssemos tempo para revisar o que todos produzimos e entregarmos sempre o melhor trabalho possível. Como resultado, sempre fomos os primeiros da turma a entrar de férias, e nossos trabalhos obtiveram a nota máxima em várias ocasiões. Mas então essa é a melhor maneira de conduzir uma equipe? Novamente a resposta é depende. O que funciona para uns pode não funcionar para outros. Mas independentemente do tipo de liderança que você busca para a sua empresa ou mesmo para a sua atuação profissional dentro da organização que trabalha, procure liderar pelo exemplo. Lembre-se que o maior líder de todos os tempos não tinha nada além de suas palavras e atitudes para cativar os demais, e transformou a história da humanidade pelos seus exemplos. Isso mesmo, Jesus. As pessoas o seguiam e queriam estar em sua presença pelo simples fato de que ele as inspirava a serem pessoas melhores. Inspire as pessoas ao seu redor e coisas incríveis vão acontecer. Pode apostar. Bom, por hoje é só. E nos vemos numa próxima oportunidade, sempre com algum conteúdo interessante para abordarmos. Combinado? Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e visite o nosso site e redes sociais. Um forte abraço e até lá!